Que a paz do Divino Mestre esteja conosco, em nossos corações, hoje e sempre. Estamos mais uma vez aqui, dando início ao estudo da noite de hoje, representando a nossa Casa Espírita Fé, Esperança e Caridade, onde lá também tem outros horários de lives, tá? Quinta-feira, às quintas-feiras tem sempre estudo, esse horário, 19h20. É só entrar no Facebook do Fé que vocês vão encontrar. Deixa eu ver. Sextas-feira nós estamos já com palestra presencial. Mas assim, diante dessa situação que vivemos, só é permitido, nosso salão tem 100 lugares. Mas pela nova lei, só temos vaga para 30 pessoas, para dar o distanciamento necessário. Então, aquelas pessoas que queiram ir ao FES sextas-feira, assistir presencial o estudo, pode ligar para lá e se inscrever, fazer uma inscrição, tá bom? Por isso. Então, a gente tem essa possibilidade a mais, tá bom? Então, vamos dar início ao nosso estudo. Lendo uma página de Joana de Anjos, Vida Feliz. A lição é 197 e diz o seguinte: reserva momentos para que se façam para que se refaçam os teus equipamentos mentais. Da mesma forma que o corpo se desgasta, a mente se cansa e se desarmoniza. A mudança de atividade, o esparecimento, os jogos que se distraem, os desportos, a meditação funcionam como recursos valiosos para o reajuste mental. Dedica algum tempo à tua renovação interior, examinando o que faz e como torná-la mais agradável, ensejando-te equilíbrio e menos fadiga. A mente é espelho que reflete o estado do espírito, merecendo carinho e desvelo, a fim de funcionar bem e com êxito. Então, mais uma vez, só para quem está chegando agora, então, a nossa página foi do livro Vida Feliz, de Joana de Anjos, por Divaldo Pereira Franco. Então, vamos orar, meus irmãos? Senhor Jesus, Divino Mestre, aqui estamos mais uma vez, Senhor, para pedir o teu amparo e a tua proteção, para que envolva todos os nossos lares, para que envolva os lares, principalmente daqueles irmãos que estão em sofrimento agora, aqueles que perderam seus entes queridos, aqueles que estão lutando contra qualquer outra doença, mas seja qual for o motivo, Senhor, que tu lá esteja, porque tu mesmo disseste que tudo que pedisse ao Pai, Ele atenderia. Então aqui estamos, Senhor, te pedindo as tuas bênçãos, o teu amparo, pedindo por todos nós, pedindo por todo o nosso país, que precisa tanto se harmonizar. Que a tua paz se faça em nossos corações, hoje e sempre, que assim seja. Então, queridos irmãos, nós vamos hoje, nosso estudo, a sentir o sofrimento, entendeu? As causas do nosso sofrimento, porque temos que ter resignação diante dos sofrimentos. Porque eu dizer para o outro, seja resignado, tenha paciência, tenha fé, é muito fácil quando eu não estou sentindo a dor no momento. Mas essa resignação, essa fé, essa certeza em Deus, ela se faz muito necessária a nós
exatamente no momento da nossa dor. Então, como nós estudamos uma doutrina consoladora, porque foi dita pelo próprio Jesus, que ele iria para o Pai, mas ele deixaria conosco o Consolador. E o Consolador prometido por Jesus, que nós entendemos, é a doutrina espírita. E por quê? Porque ela não vem, a doutrina não tira a nossa dor. Jesus nunca tirou dor de ninguém. Ele sempre aliviou, ele disse, né? Que se pedisse a ele, ele aliviaria, ele daria aquilo que estava pedindo. Mas quando nós temos que passar por algumas coisas, nós não podemos pedir a Deus que tire de nós. O que a gente tem que pedir a Deus é que a gente saiba passar. E passar da melhor forma possível. A gente não tem como falar de dor, a gente não tem como falar desse momento, de um assunto que diz respeito a todos nós, porque se alguém conhece alguém que nunca sofreu, me apresente. Porque não existe na Terra. Por dois motivos. Primeiro, nós vivemos num mundo de prova e expiações. Ora, se é um mundo de prova e expiações, esse mundo vai ter dores, vai ter sofrimentos. Vamos ter momentos felizes também, Mary? Claro, mas são momentos. Não é uma constância na nossa vida, não é uma coisa contínua. Né? Temos momentos mais alegres, momentos mais felizes, momento de dor. Segundo os psicólogos, quando a sua dor chegar, acolha a sua dor. Acolha de que maneira? Não negando. Porque no momento em que eu nego a minha dor, eu vou sofrer sempre e eu vou negar sempre. E eu não vou curar. Porque a gente só vai curar uma doença, ou seja, quando a gente admite que tem uma doença. A gente vê isso assim muito claro no meio, nos alcoólicos anônimos, né? No AA. Então, o AA, eles têm uma filosofia muito bonita, não é uma religião, eles têm uma filosofia. Que eles, quando entram para lá, que querem deixar o vício, primeiro, só vai entrar nessa quem admite que é um alcoólatra. Pronto. Eu só vou me curar se eu admito que eu tenho uma doença e eu preciso tomar o remédio. Enquanto eu negar que eu não tenho doença, por que eu vou tomar remédio se eu não tenho nenhuma doença? Não é? Então, os alcoólicos, eles falam assim, para os companheiros, quando dão palestra, e é muito bonito as reuniões deles. E eles dizem assim, eles não dizem assim, eu não vou nunca mais beber. Não. Cada depoimento que a gente escuta ali, eles dizem, apenas por hoje. Mas cada dia eles repetem isso. E se nós também fizéssemos isso? Apenas hoje eu não vou reclamar da minha vida. Apenas hoje eu não vou reclamar da minha dor. Apenas hoje eu não vou ser maledicente. Mas se cada dia a gente fizer isso, a gente vai automaticamente se melhorando. Então, dentro da nossa vida, e a gente falar de dor, vamos falar de vários tipos de dor, né? Porque tem a dor física, a dor moral, a dor de perdas de pessoas amadas. Gente, eu acho que é assim a mais comum. É essa, né? Porque acho que aí não tem ninguém que nunca tenha perdido um ente querido, né? Dor de perdas materiais. Que não deveria mais doer na gente, mas ainda dói. Tá? Então, existe uma infinidade de dores. E aí, como lidar com essas dores é que a gente vai entender. A gente pegou para iniciar nosso estudo hoje o livro Jesus no Lar. Jesus no Lar é pelo espírito Neio Lúcio, por Francisco Cândido Xavier. Esse livro, ele vem... Jesus abre o primeiro culto no lar na terra, na casa de Pedro. E aí daí virou uma sequência. Então, todas as noites as pessoas se reuniam, um grupo de pessoas, e cada dia mais gente aparecia para ouvir as explanações de Jesus. Imagina, gente, só de pensar nisso me emociona. E aí, nessa noite, né, então a lição que a gente vai pegar hoje é a lição da Raquel. Raquel é muito questionada, ela vem questionar. Aí eu lembrei da minha.
porque a minha era pequena e até agora é grande, quem conhece ela, a criatura é questionadora, né? Ela quer saber o porquê do porquê e do porquê. Bom, então, a lição é o número 31, para quem tiver o livro, queira ler depois na íntegra, tá? E o título é A Razão da Dor. Então, Raquel, eu vou ler só um pouquinho aqui no começo, a gente não vai ler tudo, a gente vai só para dar. Então, Raquel é a antiga servidora da residência de Cusa. Ela ergueu a voz para indagar do mestre por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo. Então ela queria entender. E ela continua dizendo assim: não era o homem criação de Deus? Não dispunha a criatura de abençoado concurso dos anjos? Não vale o céu, não vela o céu sobre os destinos da humanidade? Então, todos esses questionamentos foi feito para Raquel. Então, a gente acredita, né, quando a gente lê na íntegra, que essa pessoa, nesse momento, provavelmente estaria passando por uma dor ou alguém muito próximo dela, e ela queria entender o motivo dessa dor. Então, Jesus olha para Raquel e responde assim. Isso é palavra de Jesus. A razão da dor humana procede da proteção divina. Nossa, deixa eu ver se estou lendo certo, gente. Tá. Não, aí Jesus responde assim, tá? Eu vou ler assim, antes que eu comecei aqui, tá? A razão da dor humana procede da proteção divina. Agora, eu tenho dor e é por isso que eu tenho essa proteção? Aí ele diz assim, os povos são famílias de Deus que, à maneira de grandes rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho, a luta que ensina e edifica a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. E aí a assembleia silenciou. E Jesus entendeu que as pessoas queriam ouvir mais explicações a respeito do assunto. Que o que ele falou não teria sido suficiente. Então ele vai e conta. Ele começa a contar a história, que aí eu não vou ler tudo, que é muita coisa, tá, gente? Mas assim. Então Jesus conta, né? Ele vai dar exemplificar, como a gente sabe, Jesus sempre falava por alegorias, então ele vai contar uma história. Então ele viu que as pessoas ainda queriam ouvir mais explicações a respeito da dor, e aí ele conta a história de um homem, de um espírito. Então esse espírito nasce e um anjo guardião recebe a incumbência de cuidar desse espírito dia e noite. Então, essa criança nasce e aí ele recebe todo o amparo, o tempo todo, e ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo e sempre muito bem e sem nenhuma dor, e o anjo protegendo de todas as formas. Claro que, como o nosso anjo guardião, ele nos protege de todas as formas, de uma forma invisível. Não é visível a nossa proteção que a gente recebe, nem de Deus, nem dos anjos guardiões. A gente, né, acha que é sorte, hoje eu estou bem, mas na verdade nós estamos sendo protegidos por esses anjos. Enfim, então ele vai continua contando a história. E esse homem vai crescendo e se torna um ser adulto. Então ele prospera financeiramente, ele tem muita saúde, ele tem uma família maravilhosa. E aí ele começa a se achar um privilegiado, né? Estou usando as palavras minhas. Então ele se torna uma pessoa cruel. Ele acha que ele está acima de qualquer pessoa, ele não divide nada do que ele tem e ele vai vivendo assim. Então vai fazendo uma série de desmandos. O anjo maior, vamos dizer assim, o chefe dos anjos, aí são palavras da Mary, tá? Então, o anjo maior, porque é um conto aqui que Jesus está contando, chama o anjo e diz, olha, o seu pupilo precisa ter uma nova direção. Porque o anjo da guarda que foi incumbido de cuidar dele, ele insuflava para ele
todo bem, todo amor, mas ele não assimilava. E aí o anjo maior chega para ele e diz: você precisa, vou usar a palavra minha, fazer alguma coisa, porque ele não está entendendo ainda todo o bem que ele recebeu. E aí o anjo, claro, fica preocupado, mas obedece fielmente o chamado do anjo maior. E aí então ele começa a insuflar e ele começa a deixar que as coisas aconteçam por si, vamos dizer assim, na vida comum. E ele então começa a sentir alguns dissabores da vida. E aos primeiros dissabor ele se revolta. Mas como assim? Como ele, recebendo aquelas desfeitas? Mas aí chega a dor, chega a dificuldade, ele começa a ter dificuldade. E aí ele começa, e o anjo insuflando novamente, para ele repensar, para ele ter uma nova conduta, para ele ter uma conduta mais correta, enfim. E aí, apesar aí quando ele começa esse sofrimento e todas essas dificuldades, ele lembra, porque até então ele não lembrou de agradecer a Deus. Ele achou que era um grande privilegiado e ponto. E Jesus conta a lição. Então, ao ponto desse homem chegar a ser um servidor do Cristo, a se tornar um trabalhador cristão. E ele achou, Jesus no final, ele achou que Raquel ainda teria mais algumas indagações, ou que alguém mais fosse indagar. Eu vou ler só o final aqui do homem, né? Nos primeiros saber o tutelado endurecido por excesso de regalias e se convertesse em aflição. Então, rolando mentalmente de aflição em aflição, o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz para com todos, fazendo-se então precioso colaborador do Pai da criação. E fim da história com uma prece, e todos silenciaram, compreendendo a lição. E aí a gente traz a lição para nós, meus irmãos, né? O Evangelho é sempre para nós, é sempre para estar próximo de nós, as leituras do Evangelho. Nós, vamos colocar nós, na nossa vida comum, corriqueira, rotineira, quando tudo está bem, né? A gente está com um bom emprego, a gente conseguiu. Vamos colocar coisas que a gente queria: uma casa, um carro, tem saúde, a família está tudo bem. Nesse momento, vamos ser honestos conosco. Nesse momento, a gente ora mais ou ora menos? A gente lembra mais de agradecer a Deus ou a gente vai assim, achando que, né, que tem muita sorte na vida? E a gente escuta: olha, fulano tem muita sorte. Sorte é trabalho, é dedicação, é merecimento. Não existe essa sorte aleatória que as pessoas compreendem. Mas nós, então Deus dá tudo isso para a gente. Dá saúde, dá meios da gente sobreviver. E aí a gente vai levando a vida, né? Muito mais ou menos. Mas aí chega a dor. E quando a dor chega, a gente pode não ser religioso, pode, mas é a primeira coisa que a gente lembra de quem, gente? De Deus. Ai, meu Deus, aí a gente lembra de Deus. É verdade ou não é? Então, as nossas dores, na maioria das vezes, são lembretes, são bilhetinhos que Deus manda para nós, para que a gente compreenda. Só que às vezes a gente não sabe ler, ou lê e não compreende. É como se lesse um texto e não entende o recado. Aí ele manda mais um. Aí ele manda um mais assim, ficante. A gente lembrou disso agora? A gente lembra que a gente desiste, às vezes, muito fácil das coisas, dos nossos objetivos da vida. E coisas comuns, mas também desistimos com muito mais facilidade das coisas espirituais. A gente lembrou da história de Bartimeu. Bartimeu era um cego de nascença.
E não andava também, tá? Além de cego, ele se arrastava. E ele soube, ele escutou, porque ele só ouvia, que na cidade Jesus estaria lá. E ele já tinha ouvido falar das curas que Jesus fazia. E aí ele vai encontrar ela, não, eu vou encontrar com Jesus. Mas imagina alguém que é cego, que não anda, a dificuldade para se aproximar de Jesus. Porque onde Jesus estava, estava a multidão em volta. E aí ele vai ao encontro. E aí ele começa a ouvir o barulho e a ouvir a voz. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E ele vai gritando, ele não vai falando, ele tinha que gritar, porque não enxergava quem estava na frente dele. Já não andava. E as pessoas começaram a reclamar, porque ele começou a gritar. E quanto mais as pessoas reclamavam, mais ele gritava. E Jesus escuta e pede para que alguém leve ele à sua presença. E Bartimeu é levado à presença de Jesus. E Jesus, Bartimeu, ele não pergunta seu nome, boa tarde, como... não, ele diz: que queres que eu te faça? Era sempre a pergunta de Jesus para todos: que queres que eu te faça? Bartimeu nem pestanejou, como a gente costuma dizer na minha terra, diz: que eu enxergue, Senhor. E ele enxergou imediatamente, levanta. E ao levantar e ao enxergar, Bartimeu joga longe a sua capa. Porque os mendigos daquela época, os pedintes, eles eram, além de registrados nos livros da cidade, eles tinham uma capa para identificar de que eles eram pedintes. Tanto é que a esmola era quase uma coisa obrigatória, porque aquelas pessoas só viviam da mendicância mesmo. Então era cego, nem andava, como trabalhar. Então Bartimeu joga aquela capa fora. E a gente vai lembrando que toda a história de Jesus, todo ensinamento de Jesus, né, é feito de uma forma para que a gente analise as situações. Bartimeu joga sua capa mendigo. Mas e nós? De que capa nós estamos falando? Da capa da aparência? Daquele que vem, ó Senhor, como eu te amo. A gente diz que ama Jesus, né? Mas assim, quando eu digo que amo Jesus, porque de verdade amar Jesus não é apenas dizer ou orar e dizer que ama Jesus. Amar Jesus, como ele mesmo diz, é fazer aquilo que ele veio nos ensinar. Então, a nossa capa de aparência, ela tem que ser jogada fora, porque ela tem que ser autêntica. Temos que ir ao Cristo com a melhor vestimenta. E qual é a melhor vestimenta? Vamos colocar, eu sempre coloco comparações no nosso dia a dia. Se a gente tiver um encontro de um emprego importante, se a gente tiver um encontro com alguém que a gente não conhece, mas vamos dizer que seja um lugar muito chique, enfim. Então nós vamos fazer o que, gente? Nós vamos adotar a nossa melhor roupa, a gente vai fazer o melhor possível para nossa aparência dar uma boa impressão para aquela pessoa, não é? Agora para Jesus. Qual seria a nossa vestimenta para ir ao encontro de Jesus? E ao encontro de Jesus, a gente vai usar mais uma vez aqui uma frase, algumas daqui do livro do José Carlos de Luca, o médico Jesus, tá? Então, é um médico que cura as nossas dores, os nossos males. A gente pegou algumas frases que são maravilhosas. E aqui Carlos de Luca diz aqui o seguinte, deixa eu pregar aqui qual é o título para vocês saberem, tá? O título é Alguém Bate a Sua Porta. Isso também a gente vai falar essa ideia, tá? Então, aqui as frases, como a gente deveria. Então, Carlos de Luca diz o seguinte, ele fez um convite, Jesus faz um convite a nós, e ele diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É Jesus que diz pra gente.
E se Jesus diz para a gente, não tem por que a gente colocar dúvida. Nós ainda colocamos dúvidas naquilo que Jesus prometeu para nós. Mas ele vai dizendo assim, e disso precisamos para continuar vivendo. Aí ele diz assim, Jesus prometeu aliviar o peso das nossas aflições. Isso é importante saber, porque Jesus não diz assim, meu filho, eu vou tirar a sua aflição, eu vou tirar a sua dor. Não, eu vou aliviar a sua dor, eu vou aliviar a sua aflição. E é isso que ele faz conosco. Quando oramos e pedimos a Deus, nós já sabemos a forma que temos que orar. Orar a Deus é abrir o nosso coração com a pureza maior que a gente tiver, para que a nossa prece chegue até Ele. É isso que Ele quer. Ele não quer que a gente decore palavras, que a gente fale bonito, não. Mas Ele quer que você chegue para Ele e diga, Jesus, hoje eu estou muito chateada, hoje eu estou muito magoada, mas eu não quero essa mágoa no meu coração. Ô Jesus, seja o que for, seja qual for o nosso problema, chega para Ele e conta. Conta e pede, porque Ele vai nos aliviar. Ele diz assim, o mestre bate a porta do seu coração, tá? Então, quando ele diz, batei a porta se vos abrirá, temos que abrir nosso coração para o Cristo, para que Ele entre. Alguém bate a sua porta física. Se você não abrir, a gente não vai entrar. E Jesus espera que a gente bata essa porta, que a gente peça, que a gente tenha a humildade de pedir para Ele. Não que a gente se humilhe, mas Ele quer que a gente seja humilde. E ser humilde é diferente de se humilhar as pessoas, tá? E aí o Carlos Luca pergunta assim, será que a gente é vestido de arrogância? Aí ele vai colocar uma série de coisas aqui, tá, gente? Vamos listar aqui para ver. De rancores, de azedumes, de descrença, de preconceito, que eu acho a pior coisa. Então, para ir para Jesus, para atender o convite de Jesus, é preciso que a gente se despida de todas essas coisas ruins, do preconceito, da maledicência, e ir ao encontro dele de coração puro. E aqui a última frase, ele diz assim, ir ao encontro de Jesus é uma viagem em que a bagagem das nossas mesquinharias precisa ser deixada para trás. Fantástico, né, gente? Então, a bagagem que infelizmente ainda trazemos dentro de nós, que nós já tentamos com esforço retirar isso, mas que ainda está tão arraigada pelos milênios dos nossos desmandos, da nossa vaidade, do nosso orgulho tolo. Então é preciso que a gente tire isso e vá ao encontro de Jesus. É assim que a gente vai estar de encontro com Ele. Aí sim nós teremos de fato esse encontro com Jesus. Os nossos irmãos evangélicos, eles gostam, perto da minha casa tem muita gente evangélica. E eles vão muito bonito para a igreja. Quem mora perto assim sabe, né? Eu acho isso uma coisa bonita. Não é assim, né? Eles falam que vão bonito para Jesus, vão arrumar. Mas não é só essa beleza que Deus... Não é essa beleza que Deus quer. Você pode ir vestido de trapos. Mas se seu coração está livre, está leve dessas coisas, aí sim, você estará belo para Jesus. É dessa beleza que Jesus convida que a gente vá ao seu encontro. Não é coisa. E Jesus lembrando que Deus ajuda sempre o homem através do outro homem. A gente lembrou de uma historinha, eu e as minhas histórias, né, gente? Mas é uma historinha de um homem que tinha muita fé, mas muita fé mesmo. Ele é conhecido como aquela pessoa fervorosa, que tinha muita fé em Deus, uma fé inabalável. Um dia ele trabalhava em barco e um dia ele pega uma grande tempestade no alto mar. E ele percebe que se não receber o socorro, que ele vai morrer. Então ele pede, Deus, me ajude, manda, vem me socorrer. E aí passa um barco grande
e oferece socorro ao homem. Ele, não, muito obrigado, Deus vai me ajudar. E passa um outro navio, e todos oferecendo ajuda ao homem, mas ele também não aceitou, porque ele tinha certeza de que Deus me ajudava. Enfim, o homem desencarna. E ao desencarnar, ele questiona Deus. Mas como assim, Deus? Eu sempre confiei em ti, tu sempre disse que ia me ajudar. E Deus diz para ele, meu filho, quantas ajudas eu não te mandei e você não aceitou? Então, provando para nós que Deus nos ajuda nas horas das nossas aflições através de uma boa leitura. Quantas vezes, gente, se você, nesse mundo que a gente vive conturbado, cheio de problemas, abra um livro desse de página, abra um minuto de sabedoria, abra o evangelho, né? E você vai ver que vai vir de encontro aquilo que você está precisando ouvir naquele momento. Mas é preciso, como diz Jesus, ter olhos de ver e ouvido de ouvir. Então, os nossos apelos, o nosso pedido a Deus sempre será atendido. Sempre. Mas a gente não pode esperar que Deus venha pessoalmente, ou que Jesus venha pessoalmente fazer aquilo que a gente está pedindo. A gente viu outro dia, eu não sei dizer o livro, mas é uma história. Ai, meu Deus, é boa nova? Bom, a lição de um frei, do franciscano. Esse franciscano fazia parte do grupo de Francisco de Assis. E ele ajudava os pobres, e ele distribuía cobertores, roupas, e dava toda essa assistência a essas pessoas necessitadas. Todos os dias, naquele horário, essas pessoas iam. Aí, como muitas casas fazem, né? Tem algumas casas que fazem, né? Teve um período que o Luz de Escola, para quem conhece aqui, todo dia à noitinha eles iam lá, trocavam de roupa, tomavam banho. Eu fiz parte desse trabalho um tempo. E aí tomava sopa ou janta, o que tivesse de comida, e eles saíam. Então também, Francisco, mas esse freio, queria muito a visita de Jesus. E ele todo dia, Senhor, eu queria tanto que tu viesse me visitar. Como eu gostaria que tu viesse me visitar. E Jesus manda recado para ele que vai visitá-lo. Mas vai visitá-lo, olha o drama. No mesmo dia e horário em que ele atendia aqueles pobres. E aí ele fica num dilema. Meu Deus, logo hoje que Deus ouviu as minhas preces e disse que vem me visitar, e como o que fazer? Mas diante daquela dor daquelas pessoas, ele deixa, vamos dizer, de receber Jesus e vai atender a todos da mesma maneira. Então ele distribui cobertores, roupas, alimento, faz todo o trabalho que ele sempre fazia, com todo amor. Mas depois que tudo termina, ele entra e vai para o seu quarto um tanto triste, porque ele queria muito receber a visita de Jesus. Mas foi exatamente o que Jesus disse que iria naquela hora. E quando ele chega no seu quarto, quem está lá? Jesus. E ele se espanta e diz, Senhor, mas tu está aqui à minha espera? Aí Jesus responde para ele, se tu deixaste de atender aquelas pessoas, você não me encontraria aqui. Então, mostrando para nós que Jesus sempre está presente em nossas vidas, através de outras pessoas, através de atitudes nossas, através do amor, através das palavras. Porque quando a gente fala de caridade, no Evangelho diz, fora da caridade não há salvação. Jesus não está fazendo uma caridade apenas de doação de coisas. Ele está falando de uma caridade muito mais abrangente. Ele está falando de uma caridade na tua totalidade. Porque uma palavra boa alivia uma alma sofrida. Um abraço na hora que alguém está com uma dor alivia
aquela pessoa. Então, caridade, meus irmãos, podemos fazer a qualquer momento, ou melhor, em todos os momentos. Mas existe uma caridade esquecida muitas vezes por nós, por algumas pessoas, por uma grande maioria, e nós mesmos nos colocamos nisso, que é aquela caridade para com aqueles que estão próximos de nós. Jesus sempre me ensina que devemos ajudar o próximo. Quem é o teu próximo? Quem é o meu próximo mais próximo? É assim que a gente tem que se perguntar. Quem é o mais próximo de você? É seu pai? É sua mãe? É seu filho? É seu marido? Aquele que está do seu lado é o seu próximo mais próximo. E muitas vezes, esse próximo mais próximo está ali do teu lado, em silêncio, mas talvez precisando de uma palavra amiga, de um abraço, de um oi, seja do que for, mas você esquece. Mas você lembra do irmão que está lá na África, lá no sertão do Nordeste, seja onde for. É importante também? Também. Mas o nosso próximo, mais próximo, muitas vezes está clamando pelo nosso olhar doce, está clamando pela nossa presença e nós não percebemos. Então, vamos ser caridosos. Caridosos é em todos os momentos, é em todas as situações, não importa. É dentro da nossa casa, nosso lar, é dentro da nossa casa religiosa, é na rua, onde estivermos, podemos fazer caridade, tá? Então a gente vai lembrar de que mais? Falando de sofrimento e o sentido, né? E ter essa resignação, tá? Então vamos falar da resignação. No capítulo 5 do Evangelho, ele diz: bem-aventurados os aflitos. Ora, meus irmãos, se eu estou aflita, como é que Deus diz que sou bem-aventurada? Então vamos compreender essa bem-aventurança que o Cristo fala para nós, porque para uma pessoa que está sofrendo, e eu dizer para ela estar bem-aventurada, vamos combinar que a resposta não vai ser muito gentil, né? Eu acho. Mas é preciso que a gente entenda. Nós dissemos anteriormente que nós estamos numa doutrina que fala de uma fé, mas de uma fé raciocinada. A nossa fé, ela tem que ter lógica, ela tem que fazer sentido. Porque se a nossa fé não tem base, na hora do nosso desespero, na hora da dor mesmo, cadê sua base? Como é que a minha fé vai se sustentar se ela não tem uma base firme? Então, quando Jesus diz bem-aventurados os aflitos, e nesse capítulo vem vários séries vem dizendo bem e mal sofrer, ele diz assim: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Aí alguém vai dizer assim para mim: muito obrigada, Mary, prefiro não ter esse reino, porque para sofrer assim. Mas Jesus vai além e diz assim, né? Ele não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que todos nós sofremos, rico, pobres, negros, brancos. Não conhecemos uma pessoa. Uns sofrem mais, outros sofrem menos, mas todos sofrem. Mas ele estava falando de bem-aventurado daqueles que sabem sofrer com resignação. O que é, Mary, sofrer com resignação? Eu vou aqui ler só do Evangelho para não ser as minhas palavras. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa será a resignação e a coragem. Jesus, como eu disse antes, não tira a nossa dor, não tira a nossa aflição, mas ele nos dá coragem, incentivo para que a gente suporte aquele momento. Eu, Mary, já passei por alguns momentos bem difíceis e digo a todos vocês aqui que estão me ouvindo, se eu não tivesse uma fé raciocinada, se eu não tivesse essa bendita doutrina espírita, digo para vocês que ficaria muito difícil. Eu vou até dizer o porquê para vocês entenderem, muita gente já deve ter passado por isso.
A minha mãe desencarnou de repente. Eu estava visitando ela, estava conversando com ela na cozinha. Fui lá na calçada, quando eu voltei, minha mãe estava morta. Assim, tá? Meu pai estava na calçada, eu tinha que ter cuidado para ele, para não dizer que minha mãe tinha morrido. E todo aquele momento difícil, e eu tinha que ficar firme, porque eu tinha que ligar para meus irmãos, eu tinha que cuidar, não transparecer para meu pai. E eu tinha pego minha mãe já morta, eu botei na cama. E pedi à enfermeira para levar para o postinho, mas que dissesse que ela estava passando mal. E 4 meses depois, a mesma coisa, meu pai. Então, assim, e teve outras pessoas. Depois, 3 anos depois, minha irmã também, da mesma forma. Tá, gente? Então, são momentos, eu estou falando isso por quê? Para dizer para todos nós que se a gente não tem uma fé que te dá sustentação, você não aguenta esse momento. E mesmo tendo essa fé, você tem uma força que depois que as coisas passam, que você resolve tudo, que você organiza tudo, e você diz: como é que eu fiquei em pé? Como é que eu consegui? Porque a força não é nossa. A força vem de Deus. E Ele dá essa força para nós nesse momento. Então, para alguém que está sofrendo agora, para alguém que perdeu um ente querido, eu vou rapidinho dar mais um exemplo de dor, porque hoje essa pessoa que desencarnou ontem, essa menina, tem 30 anos. Eu conheço ela assim, superficialmente. Eu conheço muito o primo dela, que é marido da minha afilhada, e a família, e outros familiares. Mas ela eu conheço pouco, até porque eu conheci ela, porque uma vez eu vendi um carro para ela e ela veio comigo e a gente ficou conversando um pouco. Ela tem 2 filhos. Resumindo, essa menina tem 30 anos, ela tem 3 filhos, um de 9, um de 4 e um de 2. Ela desencarnou ontem, o enterro foi hoje. Como dizer para essa família, olha, a vida continua. Não, como dizer para sofrer? Não tem como. O sofrimento é inevitável. A dor não. A dor é inevitável, o sofrimento não. Milton Menezes, no seu livro O Sentido do Sofrimento, esse livro é maravilhoso, tá, gente? Quem tiver em casa, quem quiser ler, quem procurar, ele é um psicólogo. Então ele tem uma frase que ele diz: a dor muitas vezes é inevitável, o sofrimento não. Por quê? Não tem como não sofrer, não sentir dor diante da separação de um ser querido. Não tem como. Mas aí, Mary, como entender essa dor? Por que isso? São processos que a gente não entra nesse momento agora dessa situação, mas com certeza Deus tem um propósito na vida da Adriele, e ela está retornando tão cedo para a pátria espiritual. Porque, na verdade, a terra, aqui diz no Evangelho, é uma passagem. Mas a gente vem e fica tanto tempo que a gente vem e acha que vai morar para sempre. Não. Aqui nós estamos de passagem para crescer, para evoluirmos. É como se estivesse fazendo uma excursão. Quando a gente faz uma excursão, é tudo maravilhoso, não é? A gente conhece lugares, a gente passeia, mas a gente sabe que a gente volta para casa, para nossa casa física. A Terra é a mesma coisa. Estamos aqui, mas estamos de passagem, porque o nosso verdadeiro lar é a espiritualidade. É que nós temos que ter consciência que somos seres espirituais, que estamos agora, neste momento, passando aqui pela Terra. O tempo de cada um é Deus que sabe, para evoluir, para crescer, mas que a gente vai voltar. Todos nós vamos voltar. Todos, porque a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Então, quando a gente tiver essa consciência, mas assim, com certeza, porque olha, nós somos espíritas. E aí, peraí, Mary, mas se alguém fizer eu morrer, você não chora? Claro que eu chorei pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha irmã, e um monte de tio e outros que já foram assim, tudo dessa maneira. Mas chorei resignada, mas chorei com saudade, jamais com desespero, jamais com blasfêmias. Pelo contrário,
aquele nosso ente querido que esteve conosco tanto tempo. Meu Deus, muito obrigada, porque ele me deu essa chance de conviver com essa pessoa que eu tanto amo. É assim que a gente tem que ver. Agradecer aqueles momentos. E se nós avaliarmos a nossa vida agora, cada um aí vai imaginar a sua própria vida, colocar. Peraí, eu tenho, né? Vamos dizer quem tem. Eu tenho 66 anos. Não tenho problema nenhum com a idade, tá, gente? Mas quem tem 30, quem tem 50, 60, tá, faz uma conta rápida. Durante, vamos dizer assim, 30 anos da sua vida, da sua existência. Quantos benefícios você recebeu? Então, nós recebemos muito, muito mais benefícios do que dificuldades. Mas a gente frisa o quê? A gente nunca esquece o quê? O sofrimento. Ou seja, a dor. Quando a gente deveria lembrar das coisas boas que recebemos. Na nossa vida simples e comum, somos pessoas comuns. Quantas coisas boas nós temos na nossa vida? Eu tenho muitas, muitas mesmo. Eu tenho uma família linda, eu tenho amigos maravilhosos, eu tenho, eu moro no país que eu gosto, apesar de toda a loucura. Enfim, eu tenho tantas coisas para agradecer a Deus. E por que a gente vai reclamar? Então, meus irmãos, se você aí está passando por uma dor, se você, seja qual for a sua dor, pode ser uma dor afetiva, a dor de uma perda de um ente querido, ou de uma separação, ou de uma ingratidão de um amigo. São tantas as dores, né, que a gente soma. Confia em Deus. Saiba que essa dor vai passar. Como diz a frase de Maria, tudo passa. Mas quando a gente diz tudo passa, a alegria também passa. A dor passa, passa, mas a alegria também passa. Então, tudo na vida passa. O que não passa é o amor de Deus por nós, que é permanente, que está sempre conosco, em todos os momentos, e principalmente naqueles em que a gente está mais necessitada e mais sofridas. Como aquela mensagem, pegadas da areia, na nossa dor extrema, Jesus nos carrega no colo. Vamos confiar nossa dor a Jesus e agradecer por saber que ela tem uma finalidade, seja de crescimento, seja para desenvolver a nossa paciência, não sei, os motivos são diferenciados, mas que ela não vem apenas porque Deus é bom e justo e dá o melhor para nós. Então, Deus não dá dor para nós. A nossa dor é consequência do mundo que vivemos, é consequência A dor sempre é uma consequência, nunca a causa. Temos que encontrar a causa para saber a consequência, a nossa dor. Por que a nossa dor? Por que eu estou passando mal? Hoje eu estou passando mal, eu tenho problema de enxaqueca, vamos dizer assim. Aí eu comi coisas que eu não posso porque vai me dar enxaqueca. A minha dor é uma consequência do meu ato. Então, a dor sempre vem consequência das nossas escolhas. Quando a gente aprender a fazer boas escolhas, vamos sofrer menos. Mesmo nesse mundo, nesse caos que a gente está vivendo, que o mundo está vivendo, a gente não está falando de uma alegoria, não. A gente está falando de uma coisa real. O mundo está sofrido. O mundo inteiro está sofrendo. Mas vamos pegar esse sofrimento e fazer que ele seja mais suave. Vamos pegar esse momento e aproveitar essa lição que Deus está mandando para nós, que eu não sei qual é o que Ele deseja, mas que eu aproveite essa lição e aprenda com essa lição que veio essa dor, que é essa dor que a gente está agora, dessa doença, passar para que a gente aprenda. O que, Mary? Cada um vai saber o que tem que aprender. Cada um vai saber qual é a sua necessidade. Então, que a gente continue sendo grata a Deus e jamais não reclame da sua dor. Pelo contrário, peça a Deus força e coragem, porque com certeza
Isso Ele sempre vai nos dar. Então, meus amigos, muito obrigada. Que Jesus continue nos abençoando, nos envolvendo. Que aqueles corações mais sofridos agora recebam do Pai Maior, nosso irmão Jesus, todo o consolo que eles estão necessitando. Então, nós vamos fazer a nossa prece final. A gente vai dizer para vocês agora, todos os que estão assistindo nesse momento, eu coloquei minha água aqui no copo. Então, se cada um de vocês quiserem também nesse momento, porque o momento que a gente faz uma prece, mentaliza a sua aguinha ali do seu lado e pede para que Jesus coloque o remédio necessário que você está precisando. E Ele vai colocar o remédio que a gente precisa. A gente vai fazer um outro lembrete mês que vem, né? Dia 1º de setembro, é o mês amarelo. É o mês da valorização da vida. Observe seu amigo, observe seu irmão, observe quem você estiver perto. Se tem alguma tendência a suicídio, se tem uma tristeza muito profunda, tentemos ajudar esses irmãos da melhor forma possível. Vamos agradecer a Jesus? Jesus, querido médico dos médicos, só Tu cura as nossas dores, as nossas feridas. Só Tu, Jesus, pode aliviar nossos sofrimentos. Sofrimentos buscado e causado por nós mesmos. Mas como é difícil, Senhor, os momentos dessa vida, muitas vezes tão doloridos para uns. Mas como sabemos, tudo tem uma razão de ser. E se desconhecemos a razão, Senhor, temos que confiar no Pai Maior, que dá o melhor para seus filhos. E é com essa certeza, Mestre, de que pedimos que abençoe a cada um de nós aqui presente, que abençoe nossos lares, que abençoe nossa casa espírita, fé, esperança e caridade, que os nossos mentores, que aqueles amigos espirituais que lá estão, que nos envolve, que nos protege a todo momento, continue abençoando a todos aqueles que lá chegam, a todos nós que buscamos. Que Jesus nos dê a paciência e a resignação para, na hora da nossa dor, passarmos da melhor forma possível. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigada, amigos, que Deus abençoe cada um de nós, abençoando nossos lares mais uma vez. Que assim seja.